Olá, meninas, tudo bom? Hoje nós estamos no nosso 36º dia do propósito Caminhada de Oração 4. Hoje é 26 de maio de 2019, hoje é domingo. O tema de hoje é a Porta das Águas. Eu dei o nome de a Porta do Poder, Porta da Autoridade. O texto-chave está em Neemias, capítulo 3, versículo 26. Antes de entrar no devocional, eu desejo que todas estejam tendo um bom final de semana. Ontem eu tive um dia maravilhoso na presença do Senhor, junto com as irmãs da igreja. Ontem foi o encerramento da gincana da minha igreja, do livro de Ruth. E antes de ir para a gincana, eu passei também numa lojinha que inaugurou aqui. O mês de maio todo eu estava ansiosa por esses dois eventos, a inauguração desta lojinha, que é bem pertinho da minha igreja, e, e a gincana. Essa loja, a visão dela é uma loja, é, uma livraria com um café e uma sala de oração. Eu vou contar isso aqui para vocês entenderem uns detalhezinhos. E eu estava ansiosa para participar desses dois eventos, não imaginaria que eles seriam no mesmo dia, né? Porque a nossa gincana já estava marcada, mas a inauguração dessa loja não tem nada a ver com a nossa igreja e coincidentemente caiu no mesmo dia e com o horário que dava para eu passar em um e depois ir para o outro. E é bem pertinho da minha igreja, ali do lado. E eu gosto muito do nome do lugar, da loja, que vai chamar Lugar Secreto. Então, eu fui, né, para essa inauguração e fui para essa gincana. E foi maravilhoso. A nossa gincana foi sensacional. Foi poder de Deus mesmo ali naquele lugar, trazendo uma unção de restauração, de força sobre nós. Hoje de manhã, agradecendo ao Senhor, aí por isso que eu vou entrar onde que eu quero. Por que que eu falei isso, né? Hoje de manhã agradecendo ao Senhor por tudo que Ele fez ali na nossa igreja. O Senhor falou assim no meu coração: sempre que vocês quiserem viver isso, passe antes no lugar secreto. Então fica a dica para vocês. Se você quer viver um tempo de presença de Deus, um tempo de visitação de Deus, de comunhão, de restauração, passe antes no lugar secreto, tá bom? É lógico que isso eu tô falando é figurativo e você tem que entender no seu espírito, mas ontem foi assim, no natural, literalmente no natural. Eu passei por um lugar que chamava lugar secreto e depois eu fui fazer o que Deus tinha para que eu fizesse e o que ele queria fazer naquele lugar. Então fica a dica para vocês: passem antes no lugar secreto. Todo lugar que você for, passe antes no lugar secreto, tá bom? Então vamos lá, o devocional de hoje. Vamos ler Neemias, capítulo 3 e o versículo 26. Bom, irmãs, eu tinha falado para vocês que eu listei as portas, né? Tudo em ordem. Tava aqui toda felizinha, né? Que não tinha ainda bagunçado a minha ordem. E eu pensei, uau, Jesus está deixando eu fazer do jeito que eu acho que é, seguindo a ordem, né? Mas quando foi ontem que eu falei a porta da fonte, eu entendi que hoje teria que ser a porta das águas. Mas entre a porta da fonte e a porta das águas, tem a porta do cárcere. Então Jesus bagunçou já a minha ordem e, e cada vez mais eu tenho aprendido a obedecer e amado quando ele dá uma bagunçadinha na ordem, porque toda vez que ele faz isso, ele faz infinitamente mais do que eu peço, do que eu penso. Então, eu vou ter que pular a porta do cárcere, amanhã ela vem, se for da vontade de Deus, e hoje é a porta das águas, porque tenho que fazer a conexão com o que foi ontem, que foi a porta da fonte. Bom, Neemias capítulo 3, versículo 26, fala dessa restauração, né? Que eles restauraram esta porta, a porta das águas. E os servos do templo que habitavam em Ofel, de frente da porta das águas, para o oriente, a torre alta. Então, eles restauraram essa porta das águas. Esse versículo não fala, né, que eles colocaram os portais e tudo, mas faz parte da restauração. Mas vamos ler também Neemias capítulo 8, versículo de 1 a 3.
O que que é essa porta das águas, né? Antes de eu ler isso aqui, eu quero dizer para você, a porta das águas, ela era um lugar que fluía as águas para a cidade. A porta das águas, ela é a palavra de Deus, tá? Nós precisamos fazer uma aliança com a palavra de Deus. Nós queremos ter aliança com Deus, mas nós não queremos ter aliança com a sua palavra. E isso precisa ser restaurado. Essa porta hoje é isso que Deus quer falar conosco. Ele quer restaurar o seu entendimento pela palavra, o entendimento da sua necessidade pela palavra. A palavra de Deus diz: meu povo perece por falta de conhecimento. Nós não temos conhecimento das coisas, nós não temos conhecimento da história, nós não temos conhecimento do Deus da história, nós não temos conhecimento do povo daquela história. E o Senhor, Ele quer restaurar isso na nossa vida, Ele quer restaurar o prazer da gente ler a palavra, da gente se alimentar da palavra, tá bom? Então, assim, em Neemias capítulo 8, vai falar sobre essa porta das águas. Depois que eles restauraram tudo, né? Aqui já estava restaurado as portas, então ele fala assim, capítulo 8, versículo 1. E chegando ao 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todos os povos ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras. Esdras era o escriba que trouxe o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Ele leu o livro da lei diante da praça que está de frente à porta das águas, desde a alva do dia até o meio-dia, perante os homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atento ao livro da lei. Esse mês 7º, irmã, eu vou falar dele porque mais para frente eu vou ter que falar algo que Jesus fez, então é bom vocês compreenderem isso aqui. Vocês sabem que Israel celebram-se 3 festas principais todo ano por estatuto perpétuo: festa da Páscoa, festa dos Tabernáculos e festa do Pentecoste. Então, logo depois da festa da Páscoa, conta-se 52 dias, que é o que nós estamos vivendo, né? Lembra que a gente começou o devocional bem no primeiro dia, bem na Páscoa, e depois de 52 dias comemora-se a festa do Pentecoste, né? A festa da colheita, que é o que nós vamos encerrar nesse dia, o nosso devocional. Mas existia uma outra festa que é a festa dos tabernáculos. Festa dos tabernáculos, ela era celebrada 7 dias, né? Ela era uma festa memorável para que você lembrasse, o povo de Israel lembrasse do tempo que eles peregrinaram no Egito. Então o Senhor dizia para o povo fazer tendas de folhas de palmeiras, fazer uma tendinha, né, fora da sua casa e habitar ali um pouquinho por 7 dias. Os judeus ainda fazem isso, para você lá fora, ficar lá dentro daquela tenda, parar um pouquinho, analisar, ver a fragilidade que é morar numa tenda, ver tudo aquilo que você precisa de um suprimento ali do Senhor, toda a dificuldade, você lembrar da dificuldade e lembrar que existia um Deus que te sustentou no deserto quando você habitava em tenda. Então, só para vocês entenderem um pouquinho da festa. E ela era celebrada no 7º mês, né? Então, quando Deus trouxe essa restauração, levou Neemias a restaurar as coisas, ele restaurou essas coisas também, porque tem coisas perdidas, né? Não é só as portas. Nós vamos falar depois dos muros, vamos falar um pouquinho de algumas coisas que Neemias fez. Depois que acabar a restauração das portas, vou ver se eu vou falar sobre isso. Aliás, a minha irmã estava falando comigo, Rose, você tem uma mania de falar que vai falar depois. Você está anotando aí? Porque, né, tem gente, ou eu quero saber o que que é. E é verdade, né, irmãs? Eu tenho que cumprir o que eu falo, que vou falar depois. Mas eu vou falar, tá? E então quando acabou a restauração das portas, Neemias, com Esdras, o sumo sacerdote, Esdras ele era sacerdote e ele era escriba, não sumo sacerdote, tá? Mas ele era sacerdote. E ele era um escriba, né, da lei ali. Ele tinha a lei na mão dele, que é a lei de Moisés, que é a palavra de Deus. Então ele vai perante o povo, ele convoca o povo no começo desse dia, dessa festa que eles estavam voltando a celebrar, porque eles estavam, lembra que eles vieram
do cativeiro, eles estavam tudo ali em cativeiro, alguns, né, não foram levados para o cativeiro, alguns voltaram lá do cativeiro, como Neemias saiu de lá da Babilônia e veio. Então eles estavam ali e eles resolveram ler a lei e relembrar o povo a palavra. Então, eu estou falando isso aqui para vocês entenderem que a porta das águas, ela realmente tem toda a conotação com a palavra de Deus. E Jesus, agora nós vamos ler aqui, João, capítulo 7, né? João, capítulo 7, no versículo 7, Jesus participando desta festa, ali no Novo Testamento, e ele, nesse momento, ele fala assim, existiam algumas coisas que, como é que eu falo? Algumas tradições. Então, era uma tradição, depois que o templo foi reconstruído e tal, ali já na época de Jesus, existia uma tradição de lavar as escadarias do templo nesse dias de festa dos tabernáculos. Então, jogavam-se águas, muitos jarros de águas, eu não sei como explicar. Lavavam-se aquela escadaria e ao mesmo tempo estavam clamando por chuva, por água, né? Que o Senhor abençoasse aquela dedicatória deles, estavam ali dedicando o templo, tudo, e que o Senhor abençoasse mandando chuva para trazer uma boa colheita, porque a chuva é essencial na nossa vida, né, irmãs? Então, para plantação e tudo. Então, Jesus, quando viu aquilo ali, ele estava ali participando daquela festa, né? Então fala assim, ó, ora, João 7:37. Ora, no último dia, o grande dia da festa, né? Jesus se pôs em pé e clamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como se diz as Escrituras, do seu interior correrão rios de água viva. Então Jesus estava ali vendo o povo lavar aquela escadaria, jogar aquela água, clamar por chuva, compreendendo a importância da água, né? E Jesus diz: Eu sou, né? Venha a mim e beba. Jesus é a nossa água viva. Se você crer em mim, do seu do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, eu só queria que vocês entendessem essa conexão aqui de Neemias 8 com João 7, né? Celebrando a festa dos tabernáculos, voltando para a palavra. Então, o Senhor, neste dia, neste devocional, o Senhor quer que nós voltemos à importância da palavra. Nós, quando fala as pesquisas, né, do Brasil, dos cristãos, às vezes a gente alegra um pouco, né? Ai, tem tanto cristão no Brasil, eu não sei quantos por cento. Mas, irmãs, o que conta realmente é os cristãos que conhecem ao Senhor. Título de cristão, dizer que tem fé, isso é bom para a pessoa, mas o que vai mudar uma vida, o que vai mudar uma casa, o que vai mudar uma nação, o que vai mudar uma igreja, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o próprio Deus, né? Às vezes a gente desconecta o Deus que a gente serve com a palavra dele. Ah, não, mas eu vou na igreja, eu sirvo a Deus, eu amo a Deus. Eu não leio muita Bíblia, não, mas eu tô tranquila, eu tô boa. Não é verdade, né? Porque nós temos que amar a palavra de Deus, porque ela é o próprio Deus. Em João, capítulo 1, versículo 14, fala: E o Verbo se fez carne, e ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, o Verbo, que é a palavra de Deus, se fez carne. Ela habitou entre nós, que é Jesus. Então, a palavra de Deus, ela é uma pessoa, é os três juntos, né? Aliás, é os quatro. Vou botar mais um na Trindade, ó, irmã, não é heresia, não, hein? É Jesus, é Deus, Jesus e o Espírito Santo, a palavra que é todos eles, né? Ele é tudo junto. A palavra é viva, ela é eficaz. Então renova hoje essa porta da sua vida. Leia, medita, pratique, né? Essa palavra meditar, às vezes nós temos um pouco de preconceito devido às religiões orientais ou algumas religiões que falam de meditar e a gente criou um pouco de preconceito, achando que aquilo não vem de Deus. Meditar é você parar e pensar no que você está lendo, pensar no que você ouviu,
né? É ponderar, é ver se aquilo tem coerência. Então, a palavra de Deus você tem que ler, meditar, praticar e encher o seu bom depósito da palavra de Deus. Uma fonte, ela pode secar, um rio pode secar, mas se nós estivermos conectados com a fonte das águas, como disse Jesus, né? Venha, que se você crer em mim, dentro do seu interior vai fluir e rios de águas vivas. Um rio pode secar, mas se nós estivermos conectados à fonte, a fonte que vem aquela água, nós não vamos secar. Então, assim, vou dar a dica para vocês: leia a Bíblia. Eu sei que é muito difícil, irmãs, né, para quem não tem costume. Em primeiro lugar, você pega a Bíblia e lê ela como um livro de história. Não fica preocupado, então ela é a Bíblia Sagrada. Como é que eu tenho que ler essa Bíblia Sagrada? Eu tenho que estar super santa, eu tenho que entender tudo. Não, você não vai entender nada, tem hora. Na hora que você pegar para ler, principalmente o Antigo Testamento, tem hora que você vai entender nada, né? Mas você vai lendo, é um livro, vai conhecendo as histórias e você vai pegando amor pela história, né? Conheça os personagens, conheça o que eles fizeram, a participação deles na história, a vida deles com Deus. Aí você depois que você lê tudo como história, tranquilo, né? Sem, a gente também tem uma coisa que a gente nunca faz nada. A gente nunca leu a Bíblia e quando lê, quer saber tudo, quer ser melhor que um teólogo, quer ser mais que um pastor, quer saber mais. Não, vai com calma. Vai com calma, gente. Meus lemas são: antes pouco do que nada, devagar e sempre, antes tarde do que nunca. Vai aos poucos, não fica, né? Senão a gente lê desesperadamente e não pega nada. Então, lê como uma história, entenda os personagens. Depois você lê retirando lições da história. Aí você vai ler uma história e vai perguntar: Senhor, o que que eu posso aprender daqui? Uma coisinha pouca, às vezes, né? Você lê a história de um homem, você aprende a honestidade com ele, ou você lê uma história de um homem que foi perverso na Bíblia, você aprende a não ser perverso. Então você vai tirando histórias. Depois, com mais tempo, quando você já aprofundou mais, aí você vai começar a ler a Bíblia com uma visão espiritual. Aí o Senhor vai começar a te dar coisas profundas. E depois nós vamos mais profundo. Mas eu quero ler Ezequiel capítulo 47, do versículo 1 ao 12. Eu sei, irmãs, que às vezes fica longo, é muita leitura, mas é necessário, né? Porque é a palavra que vai nos ajudar. E teria muitos outros versículos, teríamos milhões. Eu tentei, assim, me controlar, porque quando você fala de palavra de Deus, tem muita coisa na Bíblia ensinando sobre a palavra de Deus. Então, eu tentei me controlar. Mas vamos lá, Ezequiel 47, do capítulo 1, versículo 1 ao 12. O título chama As Torrentes das Águas Purificadoras. Depois disto, um homem me fez voltar à entrada do templo, isso é Ezequiel contando, o profeta, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. As águas vinham de debaixo, do lado direito da casa, do lado do sul do altar. Ele me levou para a porta do norte e ele me fez voltar para fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam águas ao lado direito. Saiu um homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me dava nos tornozelos. Ele mediu mais e me fez passar pelas águas, que me dava no joelho. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam nos lombos. Mediu ainda outro 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar porque as águas tinham crescido. Aquelas águas se deviam passar a nados. Rio pelo qual não podia passar. E ele me disse: você viu isso, filho do homem? Então ele me levou, me tornou a trazer na margem do rio. Então eu voltando, eis que na margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um lado e de outro. Eu vou parar aqui um pouquinho, estou parado no versículo 7, quero explicar isso aqui rapidinho. Você está vendo aqui que Deus pegou esse profeta, levou ele para uma porta, mostrou umas águas que saía de debaixo ali do templo, e veio um anjo com um cordel, começou a medir aquelas águas, mediu de 1000 em 1000,
e ele foi passando aos pouquinhos. Água que dava nos tornozelos, até chegar a um ponto que ele não conseguiu mais caminhar, que ele teria que nadar. Vocês estão entendendo que era medido de 1.000 em 1.000? Foi aquilo que eu falei aqui. Leia a palavra pouco a pouco, sabe? Às vezes a gente pensa assim, eu quero ler o livro todo, mas hoje eu não li um versículo, também vou largar para lá. É pouco a pouco, antes pouco do que nada. Leia um versículo, leia um capítulo, leia o que você achar que deve, mas leia, né? Começa por ordem também. Lê um livro, começa a ler ele todo. Não fica salpicando para lá e para cá se você não tem muito entendimento da Bíblia, que senão você vai perder muito da história. Então aqui foi o que Deus fez com Ezequiel. Vai pouco a pouco. Deu no joelho, eu quero te levar um pouquinho a nível maior. Deu no tornozelo, eu quero que essas águas vá até o seu joelho. Já foi com as águas no joelho, eu quero que vá para os lombos. Deus, ele é sempre assim, irmãs. Ele é um Deus de multiplicação, ele é um Deus de abundância, ele é um Deus que quer te levar cada dia mais fundo. Ele é um Deus insondável, ele é um Deus assim surpreendente, né? Eu tenho 42 anos caminhando com o Senhor. Todos os dias é diferente, todos os dias ele fala algo novo. Onde que eu ia imaginar que ele ia falar isso comigo hoje, que tinha essa conexão antes de fazer algo para mim, antes de viver algo comigo, passe no lugar secreto, né? Então, Deus, ele é maravilhoso, é muito bom viver com o Senhor todos os dias. Todos os dias temos novidade de vida. E a palavra dele é assim, todo dia se renova. Então, Deus fez essa visão para Ezequiel e agora vamos continuar. Então, depois que ele passou por essas águas, ele viu muitas árvores, né, de um lado para o outro. Vamos para o versículo 8 do capítulo 47 de Ezequiel. Então, ele me disse: essas águas que saem da região oriental e desce a campina, ela entra no Mar Morto, cujas águas vão ficar saudáveis. Olha que tremendo. Essas águas entram no Mar Morto e ela quer entrar no Mar Morto da sua vida, naquele lugar que está morto. Você achou que morreu, você não tem graça mais para viver e vai trazer vida, vai fazer essas águas mortas ficarem saudáveis. Aí no versículo 9 fala: toda criatura vivente que vive em enxames vai viver. Por onde quer que passar este rio, haverá muitíssimo peixe, e aonde chegar estas águas vão tornar saudável até as águas do mar, e tudo viverá por onde esse rio passar. Lembra que eu falei da porta dos peixes, da multiplicação? Talvez a gente não está tendo multiplicação porque os peixes estão tudo morto nessa água morta, mas hoje o rio de Deus quer passar. A palavra de Deus, por onde ela passar, ela vai trazer vida e vai trazer vida para esses peixes e vai trazer multiplicação para a sua vida. Versículo 10. Junto a ele se acharam pescadores, desde En-gedi e Englani. Haverá lugar para se estender em rede. Seus peixes, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, multidão excessiva. Nós vamos virar pescadores, pescadores de homens, né? Nós vamos conseguir tirar desse lugar que estava morto muitos peixes. Nós vamos viver a multiplicação. Então, a porta das águas, que é a porta que eu coloquei como porta do poder, porta da autoridade, ela é a base da reconstrução de todas as outras portas, né? Ela é a base ali que, que vai nos ajudar a, a reconstruir todas as outras portas. Vai trazer vida para a gente. Versículo 11. Mas os seus charcos e os seus pantos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um e do outro lado, vai nascer árvores de toda sorte e vai dar fruto para se comer. Não veneçará suas folhas, nem faltará os seus frutos. As folhas dessas árvores que dá no lado desse rio, não vai cair as folhas, nem vai faltar o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as águas saem do santuário e o seu fruto servirá de alimento e as suas folhas de remédio. Irmãs, esse versículo 12, depois vocês leem com mais atenção. Ele fala isso aqui, quando eu aprendi, estou aprendendo isso aqui, que nós somos uma árvore plantada junto a esse ribeiro de água, né? Junto com o Senhor, e nos alimentando essa árvore se alimenta dessa água
que vem desse ribeiro, que vem desse rio, essa água viva que é a palavra de Deus, se nós começarmos a alimentar da palavra de Deus, nós vamos dar frutos todo mês, o seu fruto. Porque essa árvore aqui, ela é uma árvore que ela dá frutos todo mês, né? E as folhas dela vai ser de remédio, ela vai ser de alimento. E nós vamos ser uma sombra também para muitos, como eu falei ontem, né? Que tinha ali as palmeiras que dava sua sombra. E quando eu entendi isso, que todos os meses nós precisamos dar fruto. Você tem dado fruto todos os meses? Ou os meses passam, você piscou o olho e nem viu? Continua mais um mês de cansado, mais um mês de tristeza, mais um mês de desgosto, mais um mês sem motivação, mais um mês desorganizada, mais um mês indisciplinada. Nós temos que transformar isso todo mês, quando começar o mês. Toma posse da sua vida e fala: Senhor, eu quero ser uma árvore frutífera, frondosa, que vai dar fruto. Tudo em você tem que ser saudável. Até as folhas dessa árvore é saudável, mas para isso ela tem que estar plantada junto ao ribeiro de água. Então, essa é uma noção, para vocês terem uma noção do poder da palavra. Nós precisamos amar a palavra, né? Ela é uma pessoa, ela é o próprio Deus. A palavra de Deus, irmãs, ela mostra a essência de Deus. Ela mostra amor, bondade, longanimidade, ela mostra juízo, né? Juízo, ela mostra Deus perdoando, Deus restaurando, Deus transformando, Deus nos ensinando, Deus nos exortando, Deus nos conduzindo. A palavra de Deus é maravilhosa. E às vezes, muitas vezes, quando a gente vai ler a palavra, quando a gente não tem entendimento, o inimigo ele traz uma certa confusão, né? E muita gente desiste de ler a palavra. Quando você começa a ler o Antigo Testamento, você vê tanto juízo e muitas vezes o inimigo traz mentira. Que Deus carrasco, né? Não, por que Deus fez isso? Por que Deus fez aquilo? Irmã, nós temos que ser um pouquinho mais racional. Muitas vezes nós somos hipócritas. Nós queremos ser mais justos que Deus, né? Quando vier esse pensamento na sua mente, foca em Jesus. Volta lá para Jesus, que Deus trouxe o filho dele para morrer por nós. E não aceita esses pensamentos de que Deus era um Deus carrasco. Se Deus permitiu algum juízo, você tem que ler a história. Foi depois de muito tempo de alerta, muito tempo chamando a atenção do povo, falando: olha, não faça isso, vocês vão colher consequência. Não é nem que Deus queria, mas eles próprios estavam colhendo a consequência do que eles plantaram, né? Então, quando você pensar isso, lê uma palavra e pensou: Deus é mau, fez isso com o homem, blá blá blá, volta para Jesus e a bondade dele, a misericórdia dele, e o filho dele que ele entregou para morrer por nós. Então, quebra essa mentira do inimigo, porque muita gente não lê o Antigo Testamento por causa disso, por medo do juízo de Deus. Mas quando o juízo de Deus não anula a bondade dele. Ele é bondoso, a natureza de Deus é amor, é bondade, é misericórdia. Então, nós não podemos ser mais justos do que Deus. Isso aí é uma hipocrisia, isso aí é uma seta do inimigo. Quem somos nós, né, para dizer o que Deus tinha que fazer ou não fazer? Porque quando você vê a história aqui do povo de Israel, que foi levado cativo, quantos anos Deus falou para esse povo, né? Volta para mim, me obedece. Mas eles não queriam, eles estavam fazendo outras coisas que Deus não agradava, né? Ingratidão, murmuração, adorando outros deuses, consagrando até, chegava um ponto que eles se desviaram de até consagrar seus filhos, né? A demônios. Então, assim, consagrar e até queimar os filhos vivos lá. Então, por isso que às vezes Deus traz juízo, né? Mas o juízo de Deus não anula a bondade de Deus. Agora vamos ler para terminar Salmo 119, no versículo 97. Nós precisamos aprender a amar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa e ela vai nos enchendo de tal forma, irmã, que às vezes a gente não tem noção do que Deus está nos ensinando, né? Quando você vir aquele rio de água viva. Vamos ler aqui para terminar. Ó, quanto eu amo a tua lei. Ela é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Tá? Eu estou lendo Salmo 119, versículo 97, estou no 98.
Então está falando como eu amo a sua lei, Senhor. Eu medito nela todo dia. Né? Se você ler todo dia um pouquinho e você meditar naquilo que você leu, começar a perguntar a Deus, né, por que o Senhor falou isso? Por que que aconteceu isso? Por que que tal pessoa fez isso? Começar a dialogar com o Senhor da própria palavra dele, ele tem o maior prazer em te explicar. E está dizendo aqui que os mandamentos me fazem mais sábio que os inimigos, no versículo 98. A palavra de Deus, irmãs, ela vai nos fazer sábio, vai fazer a gente prudente, ela vai fazer a gente ficar inteligente. E aí no versículo 99, eu compreendo mais do que os meus mestres, porque eu medito nos teus testemunhos. Eu sou mais prudente que os idosos, porque eu guardo os teus preceitos. De todo mau caminho eu me desvio os meus pés, para observar a tua palavra. Eu não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Tá vendo o que eu disse aqui? Sobre o juízo de Deus, porque o Senhor vai te ensinar por que ele está fazendo aquilo. Às vezes ele vai ensinar, outras vezes também não, porque ele também tem que dar satisfação de nada, né, irmãs? Mas algumas vezes ele nos explica algumas coisas. Versículo 103. Quão doce é a sua palavra ao meu paladar. Ela é mais do que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos eu consigo entendimento, por isso eu detesto o caminho da falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Eu jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. 107 para terminar. Eu estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Então, se você está aflito, é a palavra do Senhor que vai transformar. Se você está triste, é a palavra do Senhor que vai te alegrar. Se você está inconformado, é a palavra do Senhor que vai te trazer conformidade, né? Que vai te ensinar. Se você está desolado, desconsolado, ela vai trazer consolo. Enfim, a palavra de Deus é maravilhosa, irmã. Então, crie o hábito de ler a palavra de Deus. Restaure essa porta na sua vida hoje, a porta das águas, a porta onde vai fluir águas saudáveis da sua vida, tá bom? Tenha um bom domingo com a graça de Deus. A música que eu vou deixar hoje, ela é muito fofinha, muito gostosinha, ela é antiga, do Josué Rodrigues, chama de Boas Palavras. E a nossa língua tem que ser como uma pena de um habilidoso escritor. Se você encher a sua vida da palavra de Deus, você vai ser a sua língua vai ser como essa pena de um habilidoso escritor. Você vai escrever e reescrever a sua história junto com o Senhor, porque as palavras são as palavras na nossa vida, irmã, as palavras que nós liberamos é que vai escrevendo a nossa história. Muitas vezes está jorrando de dentro de nós águas amargas, como eu falei ontem, e o Senhor quer restaurar essas águas, né? Quer restaurar essas águas na nossa vida. Eu me lembrei de uma palavra aqui, que não estava previsto, mas eu quero falar aqui. Provérbios, capítulo, eu devia talvez ter falado ela ontem. Provérbios, capítulo 5. Deixa eu achar aqui primeiro. E o Senhor está falando nessa palavra de Provérbios, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 14. Bebe a água da sua própria cisterna e da corrente do seu poço. Aí ele pergunta: derramar-se-ia para fora as tuas fontes, pelas praças os ribeiros de águas? Seja para ti somente, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial. Vou parar aqui no versículo 18, parte A do versículo. Essa fonte que Deus quer criar em nós, sustentada por essas águas que saem do templo, ela é uma fonte, e essa fonte, nós temos que entender isso, ela está dentro de nós. Nós precisamos aprender a ter acesso nela para nós bebermos dessas águas que Deus colocou dentro de nós. Chega um ponto na nossa vida, irmãs, que nós vamos ter maturidade espiritual. Outros irmãos vão nos ajudar, claro, sempre, mas nós vamos chegar a um ponto que nós vamos tirar de dentro de nós as águas que nós precisamos beber. Nós vamos tirar de dentro de nós o consolo, nós vamos tirar de dentro de nós a direção que nós precisamos. E é isso que Deus quer levar a essa maturidade de entender: beba água da sua própria cisterna, da corrente do seu poço. Por isso eu falei ontem que nós precisamos desentulhar essas fontes, nós precisamos lavar esses cômodos dessas portas, né, esses lugares,
E a palavra de Deus de hoje é que ela é um poder, ela é autoridade para você conseguir resolver todas essas portas, para você manejar sua vida. Por que que eu amo o povo de Israel? Porque a gente vê, apesar da dificuldade, apesar de algumas coisinhas, né, que ninguém é perfeito, o amor deles pela palavra de Deus. Uma criança aos 12 anos, ela tem que passar por uma, em Israel, no judaísmo, ela tem que passar por uma entrevista com o rabino e ela tem que saber a Torá. A Torá é os 5 livros, os 5 primeiros livros da Bíblia, né, os livros que Moisés escreveu. Ela tem que saber aquilo ali de cor. E nós, cristãos, os nossos filhos, às vezes não sabem um versículo. E aí a gente quer vitória, a gente quer ver eles muito bem de vida, um casamento maravilhoso. Não é difícil, né, irmã? Nós temos que abrir os nossos olhos. Então vamos ler a palavra. Eu lembro que eu tive um sonho há muito tempo atrás. O Senhor diz, eu vi uma criança, essa criança começou a conversar comigo no sonho. E ela disse para mim: Deus quer que você leia a palavra, se possível, até 3 horas por dia. E eu não cheguei nesse nível ainda, né, irmãs? Mas quem sabe um dia eu chego lá. E lê com prazer, sabe? Lê entendendo que você está bebendo de uma fonte. Lê, lê, lê. Vai queimar não, né? Vai queimar também, né? O que não presta na sua vida. Mas vai quebrar os sofismas. Vai ser maravilhoso, irmãs. Esse é o segredo. Esse é o segredo do lugar secreto. Esse é o segredo do lugar secreto. A palavra de Deus. Quando Deus fala de ir para o lugar secreto, entra no seu quarto, fecha a porta do seu quarto, fala com Deus, leia a palavra. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Leia a palavra, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.